Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma atividade, a nossa 15ª Semana de Enfermagem da Unifametro. É com prazer que a gente está começando essa tarde de hoje com um tema muito relevante para a nossa prática profissional. E aí, queria dizer para vocês que a gente está com o YouTube, e no YouTube, então, vocês podem fazer comentários, né? Colocar perguntas durante a nossa atividade, que vai ter 1h30 de duração, tá? Então, é uma honra estar nesse momento aqui, nessa tarde, para mediar um bate-papo com duas pessoas especiais, que a gente vai tratar sobre a educação popular e o cuidado em saúde, um diálogo necessário. E esse tema a gente propôs, então, para discussão na 15ª Semana de Enfermagem da Unifametro, né, na perspectiva de que a gente pudesse, de fato, promover uma aproximação, um diálogo, né, sobre a prática e a participação da população, a participação social e o diálogo com a unidade de saúde ou de saber científico, com os profissionais de saúde, com os serviços de saúde. Entendendo, então, aí que são dois, né, segmentos ou polos importantes, né, e componentes importantes para a produção do cuidado, entendendo aí esse cuidado numa perspectiva mais ampla. E aí, para falar sobre esse tema, a gente tem duas convidadas muito especiais para a nossa tarde de hoje, e eu gostaria de convidar, então, a Jaqueline Aquino. Jaqueline Aquino é técnica de enfermagem do Centro de Convivência Antônio Justa, em Maracanaú. Ela também é assistente social, ela é especialista em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho, e é mestranda em políticas de saúde pela Fiocruz e fundadora, coordenadora do coletivo Antônio Justa, em Maracanaú. Jaque, prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E sei que a gente vai ter muito aí a aprender, né? E acho que é despertar, a inspirar, né? Muita gente, muitos alunos, acadêmicos de enfermagem, enfermeiros que estão com a gente hoje, professores nos assistindo, acompanhando aqui, sobre essa relação de educação popular, participação social. E para falar de cuidado em saúde, essa relação, para fazer esse diálogo, a gente conta também com a participação da professora Rocineide Ferreira da Silva. Ela é enfermeira, ela é doutora em saúde coletiva, ela integra a coordenação regional da Rede Unida e é membro do GT de Educação Popular e Saúde da Abrasco, e é professora da Universidade Estadual do Ceará, foi minha professora, foi minha orientadora do mestrado, e eu fico super feliz em que ela também tenha aceito nosso convite. Professora Neide, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado com a gente aqui. De cara, quando a gente fez o convite, ela, eu topo na hora, quero muito, vou lá, qual é o dia mesmo que eu vou estar junto. Então, agradeço muito a disponibilidade de vocês de estar com a gente nessa tarde para fazer esse diálogo, esse bate-papo, tá? E, então, é isso, a gente, como a gente estava colocando no começo, a nossa proposta aqui mesmo é de um bate-papo, de uma conversa, e as pessoas vão poder interagir com a gente. A gente está com a professora no apoio aí, acompanhando no chat os comentários e as perguntas para que a gente possa ter uma tarde bem de diálogo e participação, tá? Sejam bem-vindas. Obrigada. Bem, a gente queria, então, começar conhecendo um pouquinho aí da Jaqueline, né? A gente queria saber de você, Jaqueline, quando, como e por que, né, que nasceu esse coletivo Antônio Justa. Como é que nasceu, como é que foi essa ideia, o que é esse negócio? Fala para a gente aí. Bom, Rick, o coletivo Antônio Justa, ele nasceu de uma proposta inicialmente de 4 pessoas, era um grupo de 4, eu estudante ainda da especialização, estudando sobre determinantes sociais de saúde, tentando fazer um projeto de intervenção num bairro que eu já atuava antigamente, acho que desde os meus 15 anos com movimentos sociais, eu queria fazer um projeto de intervenção para esse território. E mais 3 pessoas que trabalhavam com artes visuais, que é a Virgínia, o João Paulo e o Léo. Eles estavam com uma proposta de uma instalação e fazendo uma pesquisa também sobre o território, e a gente começou a identificar várias questões, vários problemas, e os movimentos sociais da época estavam todos desarticulados,
inclusive a minha proposta de intervenção era fortalecer os movimentos, né? Mas quando a gente chegou na base, a gente não encontrou esses movimentos mais para fortalecer, então tinha que começar do zero. E aí a gente começou a elencar as prioridades e tentar fazer alguma coisa, só que nós quatro, sem uma legitimidade institucional, a gente não estava conseguindo levar para frente as nossas ideias. Então a gente pensou em criar uma instituição, que aí virou o Coletivo Antônio Justa, mas para ter um nome de uma instituição que pudesse respaldar e legitimar as ações que a gente queria fazer. E aí, depois disso, começou a engajar moradores, outros pesquisadores, artistas, e aí a gente tem hoje cerca de 30 pessoas envolvidas nesse movimento. Muito legal. Então, em que ano, então, isso nasce? Final de 2017, a gente começou a proposta, em 2018 a gente já tinha ele funcionando com sede, e já inaugurando a nossa sede com trabalho, já com plano de ação. Muito legal. E, assim, você disse que a ideia inicial era fazer um reconhecimento mesmo da comunidade, né? Você é moradora do bairro Antônio Justa, né? Junto com parte das pessoas, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que nasceu esse interesse por essas questões aí sociais, essas questões da comunidade, né? Porque aí eu percebi que você fala para a gente que foi pesquisar, fazer um projeto de intervenção, mas de onde é que vem isso, né? De onde é que vem esse interesse, essa inclinação para isso? Pronto, eu cheguei nesse território, que aí a gente pode até contar um pouco da história, né? Antônio Justa era uma antiga colônia de isolamento para pessoas com hanseníase e os antigos leprosários, né? Que no Brasil a gente tinha 130 e hoje a gente só tem 33. A Antônio Justa é uma das colônias do Ceará, no caso temos duas, em Antônio Diogo tem outra colônia. E aí quando eu cheguei aqui, minha mãe, que se relacionou com um ex-paciente de hanseníase interno na época, e a gente veio morar aqui no bairro, quando ainda era uma antiga colônia fechada. Foi, acho que na década de 90, início de 90, eu tinha 10 anos de idade. E aí o meu padrasto, que era exportador de hanseníase, ele era envolvido no movimento que lutava por direitos das pessoas com hanseníase, que era o Morran. E aí, aos 15 anos, eu já comecei a me engajar nesse projeto, e foi daí que partiu o meu interesse nesse território, né, de conhecer a história, conhecer todo o desenvolvimento desse bairro, porque naquela época tinham poucas residências, ele era mais a estrutura histórica da época, né, de 1942, toda a estrutura dele é dessa época, e aí estavam começando as ocupações, que começou mais ou menos em 94, e até chegar ao que a gente tem hoje, que é uma grande ocupação desordenada, né, e eu vi toda essa história, e inclusive o meu projeto de TCC foi pesquisar a questão urbana de Antônio Justa, de como esse bairro saiu de uma antiga colônia até chegar hoje num bairro super favelado, cheio de carências de políticas públicas. E desde da adolescência que eu estudo, pesquiso e trabalho nesse território, então não tinha como não atuar aqui, né, com esse projeto de intervenção, e não tinha como, depois que saí do movimento das pessoas atingidas pela hanseníase, que foi onde eu passei quase toda a minha vida, a gente criou esse novo movimento que é bem parecido com as ações que a gente fazia antes, só que são mais focadas, porque antes a gente trabalhava a nível de município, com questões educativas sobre hanseníase, e hoje a gente foca nas problemáticas do bairro, tipo, uma coisa que tinha que sair dali da base, e deixar um pouco o município todo de lado para focar lá nesse território, ver se a gente conseguia mudar alguma coisa. Jaqueline, muito interessante. Então, você coloca para a gente que tem uma história anterior, né, do bairro, enquanto colônia, existem, foram duas colônias aqui no estado do Ceará, né, que foram implantadas, de Antônio Diogo e Antônio Justa, e aí você traz para a gente esse momento de transição aí que o bairro viveu, na época em que você foi morar lá. E, assim, hoje, quais são as principais situações, então, para as pessoas saberem que essa colônia, então, não existe mais esse espaço fechado,
né? Então, o bairro onde as pessoas, então, elas residem. Acho que é importante, de repente, ressaltar isso, né? Talvez colocar isso, que, então, anteriormente, o tratamento de hanseníase, que era um tratamento de internação compulsória, então, onde as pessoas eram afastadas das suas famílias, né? Elas eram internadas, obrigadas a serem internadas, confinadas no ambiente, numa comunidade, né? Para fazer o tratamento. E depois disso, as pessoas passaram a viver lá, né? Continuaram lá, construíram família lá, né? E aí o bairro depois começa então a se abrir, porque aí a internação não é mais compulsória para a internação, o tratamento não é mais de internação, o tratamento começa a se dar de formato ambulatorial. E aí as pessoas já moravam lá, já tiveram filhos lá, casaram, constituíram famílias, né? Então elas continuam morando no bairro, e você fala para a gente de um movimento de ocupação. Então, outras pessoas que não moravam, que não nasceram lá, elas passam a ocupar esse espaço da colônia. Isso, e que tipo de situação, né, que tipo de problemas, digamos assim, ou de questões o bairro começa a viver com isso? Pronto. A gente percebe a partir de 2010, esse movimento de ocupação, ele começou em 94, mas a partir de 2010 teve um boom de construções que a gente percebe e acredita que seja pelo crescimento do município. O Maracanã não tinha mais para onde crescer, até porque antes as pessoas tinham medo de morar nesse território, né? Eu e outras crianças e adolescentes da época, a gente sofreu muito bullying por morar nesse território, né? A gente na escola não podia dizer onde morava. E aí a gente vê, depois de 2010, que esse medo passa e as pessoas começam a vir, as pessoas que não tinham moradia, em peso, vieram para cá, para esse território, porque era terra do Estado, terras devolutas, sem fiscalização nenhuma, já era um território de ocupação, porque nenhum morador desse território, nem mesmo os antigos pacientes, tem documento das suas casas. Todos nós somos ocupantes, né, aqui. Então, era um lugar que não tinha fiscalização e as pessoas podiam ocupar, e tinha muita terra, muita área verde. E aí, com esse crescimento desordenado, sem nenhum suporte, nenhum planejamento de infraestrutura, arquitetura, a prefeitura não chegou junto nesse momento, as entidades que funcionavam na época, elas organizaram alguma coisa, mas não saiu muito o que a gente imaginava, e aí formou-se uma grande favela em algumas áreas. A gente vê um processo mais organizado, mas em outras a gente vê ruelas, travessas e umas questões de infraestrutura gravíssimas, pessoas morando em condições que são insalubres, e inclusive próximas a um aterro sanitário, próximas a um açude. Então, é uma questão, além da especulação imobiliária que vem surgindo agora, mas já nesses últimos anos, que a gente está vendo crescente aumento, e aí os grandes empresários estão vindo para essa terra também, reconhecendo o valor da terra e comprando a preços baixos para depois poder investir. Os moradores estão indo cada vez mais para as periferias, né, mais para dentro. Uhum. E é isso, a gente tem vários problemas provenientes dessa situação. Questões de saneamento básico é zero, infraestrutura, iluminação, a gente tem casas feitas de madeira ainda, de taipa, a gente tem pessoas que não têm água encanada, não tem iluminação, nem postes, ruas inteiras sem iluminação. Então, é uma questão difícil de descrever aqui, acho que só visualizando para entender a gravidade. Imagino. Eu queria, de repente, projetar aqui algumas imagens, o bairro, de repente, te conhecer um pouco e ver, o pessoal que está assistindo a gente, ver um pouco dessa realidade, né? E deixa eu ver se a gente consegue projetar aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo, então. Acho que a gente consegue visualizar, né? Então, queria colocar aqui também que algumas dessas imagens que o Rick vai mostrar são estruturas antigas da época, e esse patrimônio histórico vai destoando à medida que a gente vai mostrando o bairro. A gente vê as estruturas antigas junto com as novas construções totalmente precárias. E aí essa parte que ele está mostrando agora são imagens do antigo hospital, né, do leprosário, como era chamado, onde as pessoas com hanseníase eram abrigadas. E aí depois vocês vão ver as construções mais recentes.
das ocupações, sem nenhuma infraestrutura, totalmente sem planejamento. Essas ruas, tem outras ruas muito mais estreitas, ruas sem saída, sem nenhuma infraestrutura. E aí isso aí vai causando os nossos problemas de saúde, problemas sociais, né? A maioria desses moradores vivem de subemprego, vivem de reciclagem, porque a gente tem um aterro sanitário próximo, então os jovens não conseguem terminar o ensino médio, acabam indo trabalhar nesse aterro. É uma questão bem, bem vulnerável, né? Entendo. Então, a gente começa a ver a complexidade de questões que surgem aí, né? E aí o que a gente queria entender, então, quais são, digamos assim, as pautas, né, que o movimento, então, coloca. A gente percebe que vocês se interessaram, então, de desenvolver um projeto, realizar algo a partir de perceber, digamos assim, uma certa fragilidade, uma fragmentação de iniciativas no bairro relacionadas a questões, né, de participação mesmo na política do município, no sentido de reivindicar por melhores condições de vida, de saúde, inclusive, né? E aí a gente quer saber quais são as pautas, como é que o movimento, então, se organiza, quais são as frentes, digamos assim, que esse movimento se coloca hoje. Pronto, logo na nossa fundação, a gente reuniu moradores para a gente pautar prioridades, né? Porque são tantas questões, a gente não ia conseguir dar conta de tudo. Inicialmente, a gente priorizou as questões que a gente achava mais importantes para resultar em outras questões que iam dar resultado para a gente. Então, a primeira questão dela que a gente priorizou foi a questão da saúde, o acesso à saúde, que era precário, né? A gente tinha uma unidade básica para uma comunidade, aliás, 3 comunidades inteiras, né? Porque além do Antônio Justo, a nossa unidade atende mais 2 bairros grandes também, superpopulosos, não atende a demanda, então a gente quase não tinha acesso. E aí, a outra questão prioritária é a nossa questão cultural e histórica. A gente acreditava que, priorizando o tombamento dos prédios históricos, a valorização desse patrimônio, a gente poderia ganhar um novo olhar do governo, né, como patrimônio histórico nacional. A gente fez parte de uma política de saúde nacional e isso não é reconhecido. A gente tem construções da década de 40 aqui que precisa ser reconhecido como patrimônio histórico. E talvez, quando a gente conseguir isso, a gente consiga uma melhor infraestrutura, porque também temos projetos de museu, tudo isso para valorizar a nossa memória, a nossa cultura, esse patrimônio, acreditando que, valorizando o patrimônio, a gente vai ter acesso às políticas públicas mais básicas, que é infraestrutura, saúde, transporte, a gente não tem acesso a transporte. Então, é uma comunidade segregada, da década de 40 era segregada e até hoje ainda é. Não mais pela questão de saúde, pelo isolamento compulsório, mas ela é segregada espacialmente, economicamente, a gente vive à margem de verdade. A gente não tem acesso nem mesmo ao centro de Maracanã, onde acontecem as principais atividades culturais, né? Nossa comunidade não tem acesso por conta desse transporte. Então, a gente acha que, valorizando o território, a gente tem acesso a outras questões. Essa é a segunda prioridade, né? A nossa terceira prioridade é a questão da terra. Como a gente não é o dono da nossa terra, fica difícil a gente cobrar algumas coisas, porque sempre surge a problemática de que a terra não é do município. Quando a gente vai cobrar questões de infraestrutura no município, o prefeito diz que a terra é do Estado. Quando a gente vai para o Estado diz que é da União, a União diz que passou para o Estado diz que está em cessão de uso para o município e ninguém se responsabiliza. Então, a gente passou a lutar pela regularização fundiária, na verdade, regularização urbana, né? No nosso caso, quando a gente conseguir o documento da casa e a regularização, talvez a gente seja visto como munícipe, né? Membro de Maracanã. E a gente está nessas 3 pautas prioritárias, pensando que a partir daí vai começar a andar as outras coisas. Tem uma pessoa que participou aqui com a gente, lançou uma pergunta, acho que Débora, que a pergunta já sumiu, mas ela perguntou para a gente assim, que políticas, né, existem no município nessa área, né? Quais as políticas do município para esse local? Eu acho bem legal essa pergunta da Débora, e a gente, embora a questão não era que a gente pudesse discutir aqui necessariamente, tipo, a política do município para lá, né? Até porque a gente não trouxe ninguém do município para fazer um debate,
quer dar essa visibilidade para a questão da participação da população nas questões, né, da sua vida, de como é que a população se organiza, de como a população se coloca diante da problemática que ela vive, né? Embora seria bem interessante, talvez, a gente também tivesse colocado isso. Mas eu acho que é legal, a Débora traz essa questão, né? Essa provocação aí, e de repente a Jaqueline, que está lá como pessoa moradora do bairro, né? Que preside esse movimento, como é que percebe essas políticas, né, para esse bairro? Que política existe? Como é que está isso? Vai. A gente catalogou porque não são muitas, né? A gente tem hoje uma unidade de saúde, um PSF, que não atende a nossa demanda, com várias áreas descobertas. Está faltando agente de saúde para cobrir, né? E a equipe também reduzida, inclusive a gente não tem médico, a gente usa, às vezes, um médico de outras unidades emprestado, ele vem para alguns dias da semana para atender. Então, a gente tem um PSF, mas a gente não pode dizer que está 100%. A gente tem uma escola pública de primeiro até o 5º ano, e que, inclusive, está lotada dentro de um equipamento histórico, que é o antigo convento, né? A escola funciona lá. A estrutura também estava bem precária, o prédio, no ano passado, quase caiu e teve que ser reformado, e a escola não está funcionando, não só por conta da pandemia, mas também porque estava em reforma, porque a escola quase caiu, o prédio da década de 40, com reformas que não foram eficazes, e aí a gente está com essa escola também. E temos um CRAS que funciona também, não atendendo a demanda, porque cobre 3 bairros grandes, e aí esse CRAS também está funcionando num prédio histórico, que é o nosso antigo cine-teatro. E existe também uma questão aí, porque a gente luta por políticas de cultura. Esse prédio, historicamente, era um prédio cultural, né, onde funcionava as atividades culturais do bairro desde a época do isolamento compulsório, e hoje em dia a gente não tem mais esse prédio, porque está lotado por CRAS, e a gente não tem acesso à cultura, não tem nada, nenhuma política de cultura do bairro. A gente só tem um PSF, um CRAS e uma escola até o 5º ano. São os únicos equipamentos. E aí a gente tem um prédio que é financiado pelo Estado, que é o nosso Centro de Convivência Antônio Justa, onde moram os antigos pacientes, os egressos, né, do sistema de isolamento social, onde tem 7 pacientes internos. Mas esse equipamento é do Estado e ele não tem nenhuma relação mais com o território, além da convivência, né, mas administrativamente o Estado hoje só se responsabiliza por esse quadrado, né, do centro de convivência, e o restante do bairro seria de obrigatoriedade do município. E Entendi. É só isso. A gente vai já passar a palavra para a professora Rocineide, para ela discutir com a gente aqui, mas eu queria entender um pouco mais, de repente, contextualizar, né, essa questão. A Vitória traz para a gente como é que fica, né, o acesso à saúde nesse local, a Vitória pergunta, né, diante de tantas questões, né, considerando essa falta de saneamento. E aí eu já queria, então, junto com a pergunta da Vitória, a gente entendeu o seguinte, a gente contextualizou, de repente, esses desafios que a comunidade vive, então, né, e aí que são desafios em diferentes contextos, tanto a questão da terra mesmo, do espaço, da propriedade, mas a questão também da infraestrutura, quanto questões que você coloca aí de acesso, de repente, às políticas, né, de saúde, de repente, à educação, enfim. Então, a Vitória traz para a gente como é que fica essa questão do acesso à saúde, eu diria, e a minha pergunta para você é como é que, de repente, vocês lidam, né? Como é que vocês, enquanto coletivo, o que vocês têm feito no bairro? Acho que a gente já entendeu aqui que o bairro tem muitas vulnerabilidades, né? Mas eu sou enfermeiro trabalho no Centro de Convivência Antônio Justa, eu estou lá, vejo no bairro, acompanho o movimento coletivo, e acho um trabalho fantástico. Eu queria que, de repente, você também falasse para a gente o que é que a comunidade tem feito, apesar de, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre o acesso à saúde, que a Vitória, se não me engano, pergunta, e como é que vocês têm feito enquanto coletivo? Pronto. A nossa primeira ação, acho que a mais importante, foi a nossa audiência pública. A gente fez uma audiência pública estadual na Assembleia Legislativa. A gente levou várias denúncias desse território, tanto com relação à saúde, ao próprio Centro de Convivência Antônio Justa, porque também tem várias problemáticas lá que foram denunciadas. A gente levou questões de terra, de saúde, a questão do nosso patrimônio, que a gente já deu entrada desde novembro de 2018
já solicitou o pedido de tombamento e até hoje a gente não teve nenhuma resposta, assim como todas as denúncias que a gente já fez, tanto na audiência pública quanto em outros meios de comunicação, através de cartas, através de denúncias ao Ministério Público, a conselhos de direito, municipais e estaduais, a própria Comissão de Direitos Humanos, desde 2018, final de 2018, que a gente reitera essas denúncias e não tem resultados, né? Não tem respostas. E a nível local, a gente tenta articular a comunidade, a gente tem alguns projetos aqui na área, tem os projetos que a gente cria grupos de convivência, tem os nossos projetos de discussão política, como o nosso Café com Lutas, que a gente se reúne uma vez por mês com os moradores para discutir as pautas prioritárias e como resolvê-las, porque a gente não traz a solução, a gente é um coletivo para trabalhar junto com a comunidade. Nós somos da comunidade, então a gente não tem as respostas prontas, a gente constrói isso junto. Eles com a gente com os nossos parceiros, e aí a gente tenta achar caminhos através de assessoria jurídica, através de imprensa, através de trabalhos com as artes visuais, trabalhos culturais, a gente tem parceiros, todos os artistas de Maracanã, a gente tem um acesso bom, eles já vieram até Antônio Justa, já fizeram várias atividades aqui. Só te interromper e vou pedir para a gente poder projetar aqui alguns slides, algumas fotografias, e as pessoas que estão falando possam ir acompanhando para a gente, de repente vendo um pouco de que tipo de ações, né, que você fala para a gente de uma ação mais macro, né, no campo mais político maior, de articulação, né, com autoridades nesse sentido, e que não se trata apenas de uma ação pontual, uma ação assistencialista ali, né, mas é até uma ação maior, pelo que eu entendo, que você fala para a gente, mas também não fica também apenas nesse campo macro, mas existe uma luta, né, no dia a dia do serviço, né, uma produção aí que acontece nesse dia a dia com a comunidade, com as pessoas, como você coloca, nós somos comunidade, nós somos moradores. Então, eu tenho algumas fotografias aqui que você mandou para a gente, queria que você, de repente, comentasse para a gente o que são essas iniciativas, né? Todas as nossas ações locais e a nível macro são com o objetivo de atingir aquelas nossas pautas prioritárias. A gente tem uma dificuldade que é de mobilização, que na verdade não é uma dificuldade só nossa, é uma dificuldade nacional de mobilizar a comunidade para lutar pelos seus direitos, que a comunidade está muito desacreditada, né, desse tipo de atuação. Eles não acreditam que a gente vai conseguir. Então, para a gente conseguir mobilizar essa comunidade, a gente teve que usar várias estratégias. As estratégias que a gente encontrou para trazer a comunidade para junto de nós, um movimento que estava surgindo, que era novo, né, na comunidade, e aí as pessoas já calejadas de várias negações de direitos, elas não iam acreditar de primeira. Então, a gente teve que ir mostrando esse trabalho aos poucos e conseguindo o engajamento delas através de ações localizadas. Elas não iam entender ações macro se a gente não tem trabalho na base. Então, a gente criou grupos de convivência, a gente tem um grupo de idosos, a gente teve grupo de mulheres, tem um grupo de crianças, todos eles com o objetivo de trabalhar formação política, questões mais artísticas, por exemplo, a gente trabalhou teatro com jovens, com as crianças a gente trabalhou a educação patrimonial, a gente trabalhou outros temas, recreação também, para que as crianças pudessem vir, mas trabalhou questões ambientais, sempre trazendo alguma atividade artística para fazer a discussão da questão política. E aqui é o nosso grupo de idosos, que também já faz um bom tempo, esse grupo tem mais de 10 anos de funcionamento, tem mais tempo do que o nosso coletivo, porque ele ainda é um grupo que funcionava quando a gente era do Morram, e aí ele continuou. Então, temos grupos de mulheres, de jovens, de idosos, a gente tem o Café com Lutas, isso aqui é uma oficina com as crianças sobre desenho, e a gente discutiu nesse dia sobre patrimônio, também sobre a questão histórica. Depois desse dia, a gente fez uma visita guiada na comunidade, porque as crianças que estavam aqui, que são crianças que vieram pela ocupação, elas não têm propriedade, inclusive seus pais também não têm propriedade da história desse bairro. A gente viu essa problemática, nem os moradores tinham noção da importância desse território, né, da importância histórica. Então, a gente teve que trabalhar isso na comunidade também. Aqui é do grupo de mulheres, essa foto. A gente discutiu também questões como violência sexual com as crianças, discute direitos com os idosos, direito do idoso. A gente pautou questões como transporte,
aqui algumas ações voltadas para a cultura, já que a gente não teve acesso a nenhuma política, a gente trouxe e já está com mais de um ano funcionando o nosso grupo de capoeira, que a gente tem uma questão grave aqui de engajamento no crime, né? Todas as periferias sofrem com isso, a gente não ia ser diferente. Então, a gente tentou tirar as crianças e os jovens desse meio, oferecendo uma oportunidade de prática de esporte. A capoeira, ela, além de trabalhar a questão do corpo, ela também trabalha questões culturais que são importantes para nós. Legal. Desculpa, Oi? Jaqueline, algumas pessoas comentando aqui, né? Tem uma professora da FAMED, a professora Juliana, que bom estar com você, estar com a gente aqui hoje à tarde. Ela comentou, já quero conhecer a colônia, né? De repente você pudesse até falar para a gente, né? Ela está falando que é um projeto lindo, né? Obrigado, Juliana, muito legal, realmente. E queria saber, a gente se viu aqui no Instagram, né? Vocês têm um Instagram e vocês têm um projeto que se chama Visita Guiada, né? Isso, pronto, aí, a gente organiza as visitas guiadas com grupos, tanto grupos externos, internos, grupos de escola, porque a gente vê que nas escolas não são discutidas questões históricas locais, a gente discute a história da Grécia, a história de Roma, da Europa, e não discute a história do próprio bairro, então a criança sai da escola sem saber a história do próprio município, né? Por isso que a gente faz essas visitas e também para trazer a importância da valorização que a gente quer de tombamento do patrimônio e de construção de um museu sobre essa história. A gente pode marcar essas visitas depois da pandemia. Com certeza. Eu acho que já fica aqui, de repente, um convite de pensar de como a gente pode, depois que a gente puder sair de casa, que a gente estiver, né, tranquilo em relação a isso, a gente possa, de repente, agendar ou articular esse momento, né, com a faculdade, já que tem esse projeto de visita guiada, onde as pessoas possam ir até lá e ter esse momento em loco mesmo de conhecer esse espaço. Muito legal conhecer o projeto, e aí eu queria... acho que tinha uma pessoa perguntou, acho que a Vitória, né? Só que de repente você falasse para a gente ir para a professora Rocineide, fazer alguns comentários de repente sobre isso. Eu vi de você como é que fica essa questão do acesso à saúde. Uma pessoa perguntou para a gente aqui, né? Como a Vitória pergunta, como fica o acesso à saúde nesse local, considerando essa falta de saneamento? Como é que é essa questão do acesso à saúde no bairro? É delicado falar sobre isso, porque, como eu já tinha comentado antes, a gente tem uma unidade de saúde, uma única equipe do PSF, para um território enorme, que ultrapassa até os valores que a norma, né, indica como sendo os valores adequados. A gente tem um território muito maior do que a gente precisaria de 2 equipes para atender a demanda, então eu diria que a gente não tem acesso à saúde. A gente consegue algumas coisas com articulações, inclusive o Rick já me ajudou muitas vezes com alguns casos da comunidade, e até dentro do bairro, dentro desse próprio PSF, é um jogo de cintura para a gente conseguir esse atendimento, porque não é realidade só nossa, eu sei disso, mas como a gente é uma estrutura que se formou a partir de um equipamento de saúde, hoje a gente não ter acesso à saúde é muito contraditório, né? A gente é um antigo equipamento de saúde e a gente sofre por falta de saúde hoje. E eu não sei te dizer como é o nosso acesso, a gente sobrevive. A gente tem uma unidade básica também no município, mas a dificuldade do acesso por falta do transporte e também pela nossa área ter muitas pessoas com deficiência, porque são remanescentes da hanseníase, que vocês sabem que causa sequelas, tem uma comunidade sem, a maioria idoso também, tem muito jovem, na verdade, agora o território está muito mais cheio de juventude, mas a gente tem esse problema de acesso também para as unidades que estão mais distantes. O nosso médico da unidade está faltando, mas está faltando, né? Porque a gente empresta de outra unidade alguns dias da semana. E aí a gente vai dando um jeito. A gente já fez várias cartas de cartas ao prefeito, denúncias, a gente não sabe mais qual seria o caminho para chegar. A gente já tentou estratégias de negociação e estratégias de denúncia, e a gente não teve sucesso em nenhuma das duas. Só conseguimos coisas paliativas. Obrigado, Jaque. Que trabalho lindo, né, professora Rocineide? Obrigada. Legal, né? A Josiara coloca trabalho maravilhoso do coletivo, tive o prazer de conhecer.
Neuma também comentou agora há pouco tempo, acho que Neuma é uma pessoa da comunidade, reforçou, então, para que as pessoas venham até a colônia. Ela disse: eu amo a colônia, tenho um prazer em participar desse coletivo, venham conhecer nossa colônia. Ela diz nossa, né? Ela se apropria mesmo, né, desse lugar, desse espaço, com muito afeto. E ela diz: vocês vão amar. Então, o convite aí está mais do que reforçado. Eu acho que a gente tem sim que, quando for possível, de repente articular um momento de uma visita, quem sabe um projeto de extensão, né, fortalecer nesse sentido. Eu queria só dizer que a gente valoriza muito a visita, porque é uma estratégia que a gente tem também de sair da invisibilidade. A gente passou muitos anos escondido, tanto é que nem os próprios moradores de Maracanã sabem que existe uma colônia aqui, né? E o pessoal de Fortaleza também. Então, quando um grupo quer visitar, a gente fica muito feliz, porque nos tira da invisibilidade. Então, venham, que a gente tem o maior prazer de responder, de visitar, de mostrar a história, contar. São muito bem-vindos. Muito legal. Professor, obrigado, Jaqueline. Acho que a gente vai continuar ainda aqui, né? Vai ouvir mais um pouco da Jaque, mas eu queria ouvir da professora Rocineide. Professora, e aí, como é que você vê todo esse trabalho, toda essa questão, né? O nosso tema da mesa hoje é educação popular. De repente, as pessoas, não sei se tem alguém se perguntando, tipo, o que é que educação popular, né, tem a ver com tanta coisa aí misturada, o que é que a saúde, né, digamos assim, o que é que esse tema, como ela atravessa as questões de saúde, que talvez eu diria não só para a questão de saneamento básico em si, né, mas eu queria, de repente, ouvir um pouco. Sei que você é uma pessoa que lida nessa área, que estuda, que participa de movimento. Então, queria ouvir de você como é que você vê esse movimento lá na colônia, esse movimento aí tão bonito do Coletivo Antônio Justa. Boa tarde. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Né? Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, professor Riquisberg, né? Assim, é uma honra estar com você, estar conhecendo a Jaque. A gente sabe, eu li agora um livro recentemente, parece que ela falando, está me vindo esse livro, eu não sei se ela já leu, porque se ela fez essa especialização, que eu tive a oportunidade também de ministrar uma aula, né? Foi uma tarde muito feliz para mim estar lá com vocês, para discutir pesquisar com, né? Acho que esse movimento a gente acaba se encontrando, não tem jeito, né? E olha aqui onde é que estamos aqui dividindo esse momento. E aí, na verdade, é do Krenak, né? Que ele fala que o amanhã não está à venda. Não sei se você leu, mas eu recomendo. É um livro facinho de ler, está digitalizado. E esse cara é um filósofo, né? Ele é um índio, né? Militante aí da vida, mora ali perto do Rio Doce, ali em Minas Gerais, né? Sofreu muito. A população que mora à margem do Rio Doce sofreu muito, né? Tem sofrido, aliás, porque perderam o seu lugar de onde tiravam seu trabalho, sua comida, sua vida, né? Então, é muito importante isso que você traz, porque você traz o que o Krenak falava no livro, ele traz um livro discutindo a questão da Covid. E ele diz que, para combater esse vírus, temos que ter primeiro cuidado e depois coragem. E, assim, a sua fala me trouxe muito essa afirmativa do Krenak, que é uma pessoa que é um grande teórico da área do meio ambiente, talvez até vocês conheçam realmente, e é um cara que eu acho que a gente precisa retomar para ir abastecendo a gente dessa coragem, né? Que é muito bem expressa pela paixão que você tem por esse lugar. São, inclusive, sinonímias, né? Se a gente for pensar o que significa a palavra coragem, né? Cor, paixão e ação, né? Então, me vem muito isso, Rickberg, porque a fala dela é uma fala de militância, né, de quem se formou pelo território, no território, com o território. E, como você sabe, nós dois também somos estudiosos dessa área, e quando eu fui sua professora, né, cheguei muito apaixonada por um território,
estava vindo ali, né, de Capuí. Capuí. Então, assim, cheia de histórias para contar, querendo que todo mundo conhecesse, assim como a Jaque fez expressou, né, esse território existencial dela, que é atravessado, que é misturado, né, que fala de um lugar que a gente não pode ter vergonha, que a gente, na verdade, tem que ter orgulho, né? Eu fico pensando, por que ocupamos, né? Assim, também eu li um título de uma obra que eu li já faz um tempo, e por que as pessoas ocupam os lugares, né? Por que a gente não tem, inclusive, a posse dessa terra que passou a ser habitada, inclusive cuidada por essa população? Então, são muitos elementos importantes. E tudo isso me traz muito, né, o que foi a construção do SUS, pensando nessa pergunta que você faz. A construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, foi exatamente pensar que tinham pessoas que estavam tão marginalizadas que não eram vistas, que não eram ouvidas, que não eram escutadas, não porque elas não falassem, não porque elas não se olhassem e se vissem, mas porque outros olhos, sobretudo os hegemônicos, não as escutavam, não as viam. Então, eu acho que o SUS ele foi o resultado de muitos passos, muitas caminhadas que se encontraram, né? E essas caminhadas que se encontraram, cada um vinha de um lugar, múltiplos lugares, se potencializaram para pautar uma política pública. E é assim, né? Não tem nada do céu, né? Não cai nada do céu. Né? Acho que Deus já nos deu de presente para a Terra. Né? Então, a gente precisa acreditar nisso, que, inclusive, nós somos obra dele, né? E aí eu acho que precisamos pensar o quanto da política da vida, e aí a Jaque traz muito disso, né? O quanto de relações são necessários nós estabelecermos, reduzindo o potencial de preconceito, né? A gente sabe que o preconceito ele existe, e talvez se nós começássemos a falar dos nossos, talvez avançássemos, porque reconhendo-os, vendo-os, eles sairiam daquele lugar ali do não visto, e a gente poderia repensar que tem a ver com isso que elas colocam, os modos de existência, os modos de ser no território, os modos de cuidar. Né? E aí, quando você fala, e a educação popular? Então, fiquei pensando, porque quando tem uma frase de um amigo, o que é saúde? Né? Que lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente desenhou o movimento da saúde, que tinha universitário, que tinha movimento social, movimento popular, né? Associação de bairros. A 8ª Conferência é um marco para a gente da saúde, e ela diz: todos os povos que habitam o Brasil precisam ter acesso à saúde, precisam ter acesso a condições de vida, né? E o que era saúde? Né? Saúde é o resultado de uma série de determinantes e condicionantes, quais sejam moradia, como foi muito bem expresso, economia, educação, saúde, né? A gente precisa pensar a partir desses vários determinantes e condicionantes. Então, com que lentes nós estamos olhando para os territórios? E muitas vezes negligenciando uns que estão do lado dos outros, porque pelo que a Jaque coloca, a colônia ela não é tão distante. E por que muita gente não conhece a colônia? Inclusive, muitos profissionais que no seu cotidiano lidam com a questão da hanseníase, com a mancha branca, que muitas vezes, muitos deles, inclusive, não sabem fazer o diagnóstico, porque, inclusive, não param para pensar na sua periferia
às vezes, do que está ali do outro lado da sua janela, da unidade de saúde. Então, eu acho que para a gente começar a se encontrar, a saúde precisou fazer esse movimento de fazer as escutas desses vários territórios. E tem uma expressão, eu digo muito que do artigo 196 ao 200, né, a gente sabe que é tudo que tem de saúde, tudo que tem de saúde da Constituição está determinado nesses, o que é referente, o que a gente diz que é da saúde. Mas se a gente olhar todos os artigos, eles também têm convergência para a saúde. Então, é uma coisa estranha, né? Porque se a gente for pensar, todas as políticas sociais, econômicas, tudo que é capaz de produzir vida, produz saúde e também doença. Então, não dá para dizer, não dá para a gente começar aqui acho que a gente tem que pensar em produzir encontros. E é por isso, professor Riquisberg, que eu acho interessante essa pergunta. E tem uns amigos meus que são poetas que falam, né? Tem uma pergunta que o Lima, o Ray Lima, um grande educador popular, um grande mestre, aprendi muito com ele, vai dizer: saúde é coisa de todos? Acho que é para a gente começar a pensar a questão que a Jaque trouxe. Doença é coisa de gueto? É da colônia? É da favela? É do Morro Santa Terezinha? É do Morro da Barra do Ceará? Toda doença é complexa, do nascedouro ao finzinho, porque nasce em ser complexo, não arreta nem convexo, não despreza um só caminho. Essa expressão do Ray, para mim, são um coletivo de autores, né, fala muito desse sentido de saúde, que é o sentido real, né? A gente não pode dizer, se a gente for pensar agora nisso que a gente está vivendo da Covid, nós, profissionais de saúde, por exemplo, sobretudo os que estão na linha de frente, né? Somos um grupo de vulneráveis. Então, saúde é coisa de gueto? Talvez fazer essa pergunta agora, imediatamente a gente diz não, né? Mas quando a gente olha para esse lugar de onde a Jaque vem, qual é a resposta? Então, é importante a gente pensar nessa complexidade, né? E como a gente tem uma estrutura capitalista que nos que entra dentro da gente e faz a gente, infelizmente, naturalizar essas questões. Sempre vai ter pobre, sempre vai ter rico, sempre vai ter negro, sempre vai ter branco. Mas quem tem tido acesso aos serviços, seja de educação, seja de saúde, né? Olha a importância disso que ela fala, das manifestações culturais, que ela trouxe também na fala dela, por isso que eu me lembrei dessa fala do Ray, né? Que é uma questão de estética, né? Aquilo ali é feio para um e pode ser bonito para outro. Por que a gente tem que ter tudo igualzinho? Nós não somos iguais, não somos, né? Quando eu cheguei aqui, olhei ali para a casa da Jaque, fiquei encantada, ela com a Frida, né? Fiquei até com inveja. Eu disse, oh, meu Deus, eu estou com um quadro lá atrás, que é de um lugar que eu amo muito, é do Amazonas, né? Então, é uma manifestação de afetividade pelo povo que eu respeito e que eu já tive a oportunidade de conviver 2 anos da minha vida. Mas o que foi a Frida, né? Quem é essa figura? Que muitos, Jaque, dos nossos estudantes só passaram a conhecer porque também ela entrou um pouco nas mídias, né? E aí, quando a gente fala de educação popular, a gente vai falar dessa relação opressor-oprimido, e que não necessariamente isso é só externo. Isso, às vezes, está dentro da gente, né? Quantas vezes você, para ser aceita, lá naquela escola, pegando a tua fala, você
pulou para a rua da frente. Ah, a rua da frente é a rua que já não é lá na comunidade Antônio Justo. Eu vou dizer que eu moro é lá. Estou indo para lá, menina, vou pegar os bestas. Olha só, né? Você ter... E aí são as formas de resistir. Até ter uma hora que você se empodera, porque ninguém dá poder para ninguém, você se empodera, e esse opressor que está dentro de você também, né? Ele vai ficando pequenininho. E aí você diz, rapaz, eu vou dizer que eu moro lá mesmo e vou me juntar. Porque o coletivo, ele é sempre maior do que a gente. Sozinhos seremos 5, juntinhos seremos 1. É muito importante a gente pensar sobre isso. E quando a gente pensa sobre a saúde que está na nossa Constituição Federal, que a gente não pode deixar que rasguem, porque não foi o resultado de uma canetada. Foi o resultado de muitas lutas, de muitos povos. Não foi só os povos do Nordeste, os povos do Sudeste, os povos da Amazônia Legal, os povos do Sul. Foram de outros povos que nem eram nomeados e que existiam. E que, a partir do SUS, começam a ser reconhecidos. Né? Porque a hanseníase, ela não existe, ela não foi inventada com o SUS, com a política nacional de hanseníase. Quem dera. Né? Ela já existia há quanto tempo? Mas a gente precisa encontrar o comum, que é também o que a gente precisa encontrar, e o que nós estamos tentando encontrar aqui. Qual é o nosso comum? As nossas diferenças, elas não precisam ser negadas. Agora, a gente precisa ter algum comum para a gente se encontrar, inclusive toparmos, seguir, trocando as pernas e crescendo. Então, é muito interessante, né? Olha só, como é interessante a gente trazer essa experiência, não como um exemplo, porque não está parado, não é estático. Né? É algo para ser vivido, ela mostrando as fotos, ela fazendo a fala, eu viajando aqui. Né? Puxa, isso Boaventura de Souza Santos já disse. Ah, isso aí o Patati Bassaré também já disse. Porque é assim. Né? A roda já foi inventada, minha gente. A roda já foi inventada e, olha, faz tempo. Também, eu não posso querer inventar a roda. Agora, a gente vai se aprimorando. Né? Por exemplo, eu fiquei aprimoradíssima aqui. Ainda sou aprendiz da Jaque, né? Porque tem coisas aí, desse diálogo com a comunidade, que, gente... Né? Eu e o Ricksberg, nós trabalhamos em projetos, né? Educação popular, chega na minha vida, quando eu era acadêmica discente, eu sou acadêmica hoje, docente, né? Ou comum. Mas, e eu fui trabalhar no GAPA, que era o Grupo de Prevenção à AIDS. Né? E naquela época, é muito semelhante a essa situação que a gente está vivendo, quer dizer, tem pontos em comum, porque as pessoas tinham medo de se contaminar, as pessoas não queriam falar umas com as outras, tinha muito preconceito, né? Agora, é uma doença que começou, tem até essa semelhança, é uma doença que vai tendo a cara primeiro da burguesia. Quem fala de AIDS e não lembra do Cazuza? Né? E como a verdades que ele dizia, né? Estão hoje presentes. Renato Russo. Os meus inimigos estão no poder. Olha, eu vou te dizer, esse cara era um profeta. Eu já sabia que ele era profeta. Eu, inclusive, sempre o amei. Meu Deus do céu. Legião Urbana, Renato Russo, né? Cazuza. Eu era apaixonada. E tinha o Richard Parker, que
psicólogo que ajudava a gente a pensar, né? Você falando aí, eu me lembrei muito do Herbert Daniel. Herbert Daniel ele falava assim, que as pessoas, né, quando sabiam que tinham AIDS, elas diziam logo, vai morrer, né? Medo de morrer. Parece que não está muito diferente do tempo que a gente não. Mas é um medo de morrer, vamos todo mundo se trancar, vamos todo mundo ficar em casa, né? E ele dizia que a grande questão é, e será que há vida antes da morte? Se a gente pergunta para essa comunidade que tinha que se esconder para ir para a escola, que ficava aflita se descobrissem se ela morasse ali, se ela ia ser expulsa, como até hoje são. Eu tenho uma aluna do mestrado que trabalhou, a dissertação dela foi sobre os itinerários terapêuticos de pacientes que têm reações rancênicas. Então, você imagina a trilha longa que ela teve que fazer lá no Maranhão, que é um estado hiperendêmico. E como a gente vê isso que você está falando, das pessoas terem que se esconder, porque tem AIDS, porque tem hanseníase, porque tem tuberculose, né? E porque são pretas. Como que a gente se esconde? Como é que um preto se esconde? Se não for trocando as lentes. Pronto, eu não estou mais enxergando nada. Ali, para mim, todo mundo é da mesma cor. Qual é a cor que vocês querem ser? Branco, amarelo, escolham. Né? Então, botar aqui o óculos, tem um branquinho, uma ruivinha, ou é uma falsa ruiva, ou é uma verdadeira ruiva. Porque a gente pode fazer escolhas também. Nesse aspecto, a gente também, às vezes, é preconceituoso. Né? Por que uma lourinha não pode pintar o cabelo de preto e uma pretinha não pode pintar o cabelo de louro? Essas são questões que estão relacionadas à saúde. Né? Não estou discutindo aqui marca de tinta, não. Viu? Mas é importante a gente dizer que saúde é o resultado de uma série de determinantes e condicionantes. E a educação popular, né, começou a trazer esses elementos. Como que eu não aprendo a falar com as pessoas e sou um doutor? Terminei enfermagem, terminei medicina, terminei fonoaudiologia, mas não sei falar com meus pacientes. Ou melhor, não sei dialogar, né? Que é uma premissa importantíssima da educação popular. Professora, me permite lhe interromper aqui, de repente, acho que nesse momento é interessante que você está colocando para a gente, de que existem muitas questões que a gente precisa considerar quando fala, então, em saúde, quando fala em cuidado. Nosso tema, então, educação popular e cuidado em saúde, fazendo esse diálogo aqui. E eu queria, assim, que você comentasse um pouco sobre isso, já essa diversidade de questões, os determinantes que você coloca. O movimento aí do Antônio Justa, eles têm digamos, uma pauta, né? Eles têm questões que eles trazem, que eles discutem, que eles lutam por isso. Que questões, assim, estão pautadas hoje na educação popular, né? Como é que a educação popular, que questões estão sendo encabeçadas, você é integrante do Comitê de Educação Popular em Saúde nesse sentido, e como é que a gente lida, são duas perguntas em uma, né? Que aí você estava falando agora, de repente, a gente escuta muitas vezes dos profissionais de saúde, às vezes dos alunos, né? A gente vai para o internato, os alunos dizem, professor, é tão bom, quando a gente vai na comunidade, a gente faz uma palestra, a gente orienta uma pessoa, a gente percebe muito que as pessoas são carentes de informação. Né? Então, essa expressão, carente de informação, que as pessoas são leigas, né? Acho que traz, de repente, um certo conforto para um sujeito que, de repente, diz, olha, eu sou útil, olha, eu sei de muita coisa, e eu levo o meu saber para alguém que não sabe, né?
Então, eu acho que isso, de alguma forma, gera uma certa autoestima aí, né? Alimenta essa autoestima no sentido de dizer, olha, eu sou importante, eu tenho uma contribuição a dar no mundo. Isso eu acho que é interessante. Mas, por outro lado, eu fico pensando se nessa fala de que a gente diz assim, a população é carente, a população é leiga, ela precisa da nossa informação, será que também não há uma certa negação do potencial daquilo que a comunidade tem em si? Então, são duas perguntas em uma. Como é que a educação popular, então, que questões ela traz aí para a gente? Você que escolhe a sequência do que responde, tá? Que pautas, digamos assim, são colocadas hoje, que, de repente, dialogam com as pautas, as questões do movimento, do coletivo, e como é que se lida, que você estava falando agora há pouco, dessa questão do profissional, de lidar, né, na comunicação, na relação com a comunidade. Porque nós, enfermeiros, lidamos com a comunidade, né? A gente está lá na unidade básica de saúde, então a gente fala muito sobre a competência cultural, né, da atenção primária, de dialogar, de estar junto, mas me parece que às vezes a competência cultural está muito relacionada àquilo que eu, de repente, levo, né? E tem a ver, às vezes, com a minha linguagem que eu tenho que adaptar para o outro entender o que eu quero que ele entenda. Eu acho isso interessante, acho isso importante, mas eu fico pensando, será que nós não temos que nos adaptar para conhecer o que o outro quer nos dizer, né? De que questões, de repente, que são importantes para o outro e que o outro traz para a gente, né? Eu não sei, como é que você vê isso, professora? Isso que você coloca, professor Rick, é muito importante, porque, na verdade, né, a educação popular, ela surge ali no Brasil, né, muito na década de 70, exatamente desse movimento de transitar pelos interiores, de começar a entender a questão das culturas, né? A gente precisa entender isso que você está falando, que não existe uma cultura, existem várias culturas, por isso que é interculturalidade, multiculturalidade, não dá para a gente negar. Por exemplo, eu não posso rasgar o meu diploma, né? Mas eu tenho que encontrar um mecanismo de te ouvir. E isso que você diz, a gente vai muito com as nossas verdades. E as nossas verdades com os rótulos, né? com as palavras que muitas vezes são palatáveis para nós. Nós aprendemos no campo da técnica, da ciência, e às vezes não reconhecemos que nesse lugar também tem uma ciência. E outra, obviamente, eles têm outras palavras para nomear os produtos dessa ciência. Então, a gente precisava, por isso que são outras culturas. Eu tenho uma cultura, como você colocou, nós somos formados por uma cultura que muitas vezes é universal, né? Vamos tomar como exemplo os jornais. Olha, eu recebi outro dia uma charge que dizia assim, eu estou me contaminando pelo Jornal Nacional. Porque chegava no fim do dia, eram as mesmas notícias, né? Você começa às 6 da manhã, aliás, é 0 hora, né? 0 hora tem um jornal. Aí começa, quando é no Jornal Nacional, você veja, sua conta, a taxa de virulência, ela aumentou tanto que você... Brincadeirinha. Mas eu quero dizer que isso é uma cultura. Olha, Covid isso, Covid aquilo. A gente, às vezes, não está, muitas vezes, preocupado com os sentidos de ter AIDS, de ter hanseníase. A gente, muitas vezes, está querendo que aquela mancha se apague, e aí a população, às vezes, arranja um jeito de apagar. Como é que ela faz? Passa coloral, pinta, né? Inventa que foi para a praia. Eu já tive paciente que, quando usava a medicação, né? Começou a ir para o trabalho, o pessoal dizia, tu tá tão vermelha, eu não saio da praia. Ótimo, excelente, continue, eu vou até dizer isso para os outros, porque os outros já pegam essa deixa. Então, é uma cultura para sobreviver, são culturas, são modos, não tem um, né? O que muitas vezes nós somos ensinados é num modo, mas são múltiplos, são vários. E esses vários, eles também nos habitam.
Agora, nós, nessa relação opressor-oprimido dentro da gente e fora da gente, né, o opressor tem ganhado muito. E aí é muito importante a gente pensar exatamente na relação da biologia, né? Nós que somos da saúde, temos a força que é linda. Eu amo, sempre gostei de biologia, por isso que eu sabia que eu queria ser enfermeira ou ser da área da saúde, porque eu sempre me dava bem em biologia, né? Mas as afinidades, as filias, como tem gente que vai para o lado social, e aí essas pessoas todas precisam estar juntas, porque saúde, como foi dito, né, é o resultado dessa série de determinantes e condicionantes. Agora, como é que a gente aprende a falar sobre isso? E aí é quando você diz, nós temos a nossa cultura, né? Nós temos as nossas linguagens, que inclusive precisamos mantê-las, porque é um jeito de nos comunicarmos nos prontuários, né? Eu vou deixar aqui, ele está com a mancha branca, por que eu não posso dizer que ela é hipocrômica? Mas tem na verdade, eu estou fazendo um app quando eu aprendo a falar que é uma mancha branca, porque ele vai me entender. E talvez o que eu vá conversar com ele, talvez a gente estabeleça uma conversa. E talvez dessa conversa, um outro saber, que é isso que a gente está produzindo sempre. Não há um saber menor, nem um saber maior. Já dizia o mestre Paulo Freire, né? Os saberes, eles são diferentes. Então, para entender determinadas racionalidades, né, para entender toda essa história que a Jaque fez, que é uma tese, né, de doutorado, se ela quiser um dia escrever, como é que os povos se organizaram, que conexões se estabeleceram, né? Foi um trabalho vivo em ato. Por que a educação não pode ser viva em ato? Eu, por exemplo, tinha muito preconceito de estar aqui nessa telinha. Essa foi uma coisa que eu aprendi com a Covid. Né? Então, e aí, cada vez mais tem sentido a questão da educação popular, porque educação e cultura não estão desvinculadas. Percebam que talvez alguns pensem diferente de mim, e é muito importante termos pensamentos diferentes. A gente vai ter que encontrar um comum, mas a gente pode ter pensamentos diferentes. Mas eu queria lembrar para vocês, quando teve o golpe da presidenta Dilma em 2016, né? A primeira política que foi rasgada foi a política de saúde bucal. Não sei se vocês lembram. Depois foi a política de saúde mental. Né? E aí a gente vai pensar, né? Puxa, como é difícil um pobre ter acesso a dentista. E a gente, inclusive, escuta isso. Eu estou estudando uma população quilombola, Sleiton, que é meu orientando dentista, está fazendo um trabalho muito lindo sobre cultura popular e tal. E aí, quer dizer, eles mesmos já chegavam para o Sleiton, lá no Horizonte, e diziam assim, é melhor arrancar logo, doutor. É melhor arrancar logo, porque eu estou com dente, não sei o quê, e depois eu mando fazer a chapa toda, né? A dentadura toda. E isso, a gente, para desnaturalizar isso, puxa, dente é um dedo, é tão importante quanto. Quantas pessoas perdem o emprego porque na hora que elas vão para a entrevista, esses dois dentinhos aqui da frente não aparecem. Né? Então, olha só, o emprego vai embora por causa dos seus dois dentes. Então, a gente precisa aprender a fazer essas leituras e, às vezes, ressignificar. Nesse caso, o trabalho que eles estão fazendo lá é de dizer, lutar pela vida. É um direito seu querer arrancar o dente? É. Mas por que mesmo você quer se desfazer do seu dente?
Então, olha só como o opressor e o oprimido também nos habitam. Porque, na verdade, todo mundo tem que ter direito à saúde bucal. Né? Por isso que a gente defendeu universalidade, por isso que a gente defendeu a questão da integralidade da atenção. Os vários saberes são importantes, não tem um menor, não tem um maior. Olha o Paulo Freire. E equidade. Sim, vão ter uns que eu vou ter que arregalar mais meus olhos do que para outros, porque durante muito tempo eu não consegui enxergar. E o que SUS fez foi isso, foi dizer, é preciso colocar os óculos que nos permitam ver esses povos. Os ciganos, os LGBTQ, né? As mulheres, as crianças. O direito de brincar parece uma coisa boba, né? É um direito. Como estarão as nossas crianças naquelas moradias que a Jaque apresentou, tendo que ficar em casa? Eu não sei qual o tamanho do quintal delas. Possivelmente também pequenininho. E aí a gente precisa discutir um isolamento social com essa verdade dessa comunidade. Como é que a gente vai fazer o isolamento social? Que é aí onde entra o Estado. Por isso que a Constituição não pode ser rasgada. Porque se você tem um vídeo que eu vou passar para o professor Riquisberg, e eu queria muito que você compartilhasse, que tem uma musiquinha, nos 6 minutos dela, um rapaz da história que fez um vídeo sobre a história, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a conferência que ninguém se escutou, ou a conferência que escutou o povo, é esse o título. E aí tem uma musiquinha lá, que é de uma trabalhadora da agricultura rural aqui do Ceará, ela cantando. E ela diz, assim, eu não vou cantar, porque senão vocês, aqui, se acaba logo a live. Mas assim o mundo não pode sobreviver sem terra para se plantar, sem ter pão para se comer. Sabe quem cantou isso? Ela, além de moradora dessa comunidade, é uma parteira. E olha o que a Jaque começou falando para a gente, a questão da moradia. É fundamental, gente, para todo mundo. Para todos os povos, a terra, ela tem um sentido. A grande questão é quem topa dividir a terra com os outros. Quando vocês foram fazer a ocupação, era uma terra que não estava habitada. Era uma terra improdutiva. Mentira, só que não. Vocês foram acolhidos pela terra. Né? Os indígenas. Por que a gente tem que estar nas lutas? Esse é o comum. É o comum, gente. Estamos com várias lutas e por uma sociedade, por um mundo melhor. Por pensar como ser gente, como estabelecer uma conversa. E aí, essa pergunta que o professor Riquisberg falou, né? A Política Nacional de Educação Popular e Saúde, ela só vai ser viabilizada no Brasil em 2012. Olha só. E foi fruto também de muitas lutas, muitos movimentos, teve um comitê, pessoal quilombola, pessoal Mohan, né? Mohan sempre tem estado em muitas lutas, vários, movimento estudantil, temos estudantes aqui, olha a força do movimento estudantil, né? E aí, essa política, ela tem alguns princípios básicos, um deles é o diálogo. Então, sem diálogo, né? Sem conversa, não há como a gente caminhar para frente. Então, o diálogo entre os saberes, não há um saber maior. Toda a vida a gente precisa pensar nisso. Né? A construção compartilhada do conhecimento. Gente, a gente que é profissional de saúde, né? A gente só falta, eu digo, tem horas que
Tem dias que eu acho, meu Deus, como é que esses alunos vão olhar para mim? O que é que eu vou inventar, né, professor Rickesberg? As mídias estão mais concorrentes, né? Verdade. Então, como é que a gente... Porque tem a ver com produção de encontro. É simples. A gente não conseguiu atingir o nível da conversa. A gente está no nível do mando, né? Quando a gente vai para a conversa, aí fica interessante estar aqui com vocês, conversando, né? Vamos ficando, aquela conversa que não dá mais nem vontade de sair do consultório, eu já vou já abrir a minha vida toda. Mas aí tem outras pessoas e a gente vai dando um break, né? Próxima consulta a gente fala mais sobre isso, né? A gente vai aprendendo, não é acortar o raciocínio, né? Mas é exatamente para colocar a conversa para rodar. Tem outras pessoas lá fora, ou tem outras pessoas aqui nessa roda, nesse grupo, que também tem um saber para compartilhar. E aí a gente tem um princípio que é da emancipação, que é muito claro na fala da Jaque, né? Quando um dia ela se escondia, olha só precisa... Eu não estou vendo direito a Jaque aqui, era só tirar o óculos, né? Mas ela colocou o óculos. Eu moro lá, sim. E o que tem? E lá é um lugar que tem muita gente. Talvez tenha mais gente do que aqui. Porque, afinal, qual é o sentido de ser gente? E você falou disso, é compaixão. É o exercício de estar alegre. De ter alegria, de sofrer paixão triste. E de estar alegre, paixão alegre. É de compor. Não, antes ela não estava muito interessada em compor, não. Agora, vamos nos juntar, vamos precisar de todo mundo, né, Jaque, para banir do mundo a opressão, diz o cantor. Então, temos que fazer uma pauta de construção do conhecimento. Cada consulta, cada atividade educativa, nós não podemos despejar. Eu não vou rasgar o meu diploma, eu também vou ter que falar do que eu sei. Aí é que tá. Mas o que eu sei, talvez, seja uma parte para começar a solução. A outra parte, realmente, é tu que tem. Né? E aí, por isso que o Johnson diz. O Johnson é daí perto da FAMetro, ele diz: tu me ensina que eu te ensino. O caminho no caminho. Com as tuas pernas, as minhas pernas andam mais. Olha que lindo. Que lindo, né? Então, professor... tem que problematizar quando eu digo, né? É uma mancha branca. Ah, é uma mancha branca? Então, vamos ver aqui, vamos estudar. Alguém mais na sua casa tem? Você já viu essa mancha em outro lugar? Né? Mas não para se afastar da pessoa, mas para cada vez mais se aproximar. E aí isso tem a ver com outro princípio, que foi o princípio que saiu nos grandes jornais do Brasil, que essa política ela nasce ali na SEGEP, a Secretaria de Gestão Estratégica Participativa, que é outro princípio fundamental do Sistema Único de Saúde, participação popular, participação social, amorosidade. Né? Como é que a gente se encontra com o outro? Né? Ah, eu já te amo. Não é assim, calma. Né? Mas a gente pode se amar, sim. Né? Eu te digo, Jaque, que eu fiquei muito apaixonada por você. Né? Como eu sou apaixonada pelo Rickesberg, Manuela, não fique com ciúmes, viu? Do lado. Porque a paixão é que dá vida pra gente. É que faz a gente topar, cruzar as pernas. Não é só o álcool, não. O álcool a gente fica meio trambicando, né? Mas com a paixão a gente se mantém em pé e topando seguir outros caminhos. Verdade. Então a gente não precisa do álcool. Né? E construção de um projeto democrático popular.
Por isso que a gente precisa pensar no comum. Democracia, 8ª Conferência Nacional de Saúde, 16ª. Parece que sabíamos que estaríamos onde estamos hoje. Saúde é democracia. Democracia é saúde. E aquela senhorinha que disse, assim o mundo não vai, sem terra para se plantar e sem ter pão para se comer, ela falava disso. Saúde é o resultado de uma série de determinantes e condicionantes. Olha, como os rótulos, as palavras mudaram porque eu estou em lugar diferente, mas é a mesma coisa. Pode falar, professor Riquipé. Então, muito bom ouvir, né? Tudo isso que vocês estão colocando, professor Rocineide, traz muita coisa importante. A gente já está, infelizmente, já caminhando aqui para os 4 minutos finais da nossa tarde, né? Algumas pessoas comentaram muita coisa aqui, mandaram um beijo para a professora Rocineide, que ama, que é maravilhosa. Obrigado ao pessoal que está aqui participando nos comentários na live, né? Que está aqui junto com a gente. E uma pergunta, assim, a gente tem só 4 minutos, né? Mas eu acho que uma pergunta que foi colocada, eu acho que a gente não pode deixar. Aí a gente está falando da necessidade da educação popular, a gente está falando da importância do diálogo, a importância dessa produção que ela é coletiva, né? E eu me lembro muito que o Helder Diniz, educador da Secretaria de Saúde de Fortaleza aqui, ele dizia assim, né? Ele dizia assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho corre, ele dizia, né? Então acho que ele fala dessa união, né? Dessa capacidade que a gente precisa ter de agregar e de ver as nossas, como a Neide colocava antes, aquilo que nos une, né? Os nossos pontos em comuns e essas questões que a gente precisa lutar. E aí a professora Aline Carlos estava com a gente, só coloca aqui, ela colocou uma pergunta assim, o que a gente precisa fazer, então, para... Só temos 3 minutinhos finais aqui, né? Mas assim, tipo, o que a gente precisa fazer, acho que para a Jaque, para a professora Rocineide, o que precisa fazer para incentivar essa participação? A gente entende que ela é necessária, ela é importante, mas como fazer isso? Né? Como a população pode participar, como empoderar essa população? O que vocês diriam aí nesse tempinho final, né? A Jaque é mestre nisso. Eu acho que é melhor ela começar respondendo. E se não der, eu posso responder depois aqui. Mas eu acho que ela tem boas trilhas. Como a população pode participar, né? Então, como empoderar a população, né? Acho que essa é a questão. Como professora, como enfermeira, como é que a gente pode fazer isso, né? Tá desligado o teu áudio, o teu microfone. Agora Sim. Sim, pronto. Eu vou dar um exemplo que vai ilustrar, não vou precisar detalhar, mas eu, que sou de uma comunidade periférica, e sou profissional de saúde há 12 anos, sou servidora pública, né? Sou técnica de enfermagem, depois de 2016 virei assistente social, mas a minha base é a enfermagem. E eu me tornei técnica de enfermagem por conta de uma conversa com um dentista numa unidade de saúde. Eu era mais uma jovem dessa comunidade, que a maioria daqui não terminou o 2º grau, né? Eu tinha terminado. Já era uma exceção para o pessoal que, inclusive meus amigos de infância todos. E aí eu fui ao dentista a primeira vez com 18 anos. Há 20 anos atrás a gente não tinha o acesso à saúde que a gente tem hoje. E ele fez essa conversa comigo, falou, você já tem nível médio, por que você não faz um curso de enfermagem? Você pode trabalhar aqui na colônia. E eu fiquei encantada. Eu tive conexão com essa equipe. Eu encontrei um espaço onde alguém me ouvia, onde eu era vista como sujeito, e aí eu fiz o curso técnico de enfermagem, né? E eu tenho 12 anos já de profissão. Imagina só, qual é o tamanho do poder de uma equipe de saúde na vida das pessoas que passam por essa unidade, né? Uma simples fala, o Dr. Fred, dentista, talvez nem lembre que eu existo, mas hoje eu sou técnica de enfermagem porque ele me comoveu com a situação, com uma conversa, me dando uma importância que ninguém me dava, né? E aí é isso. Como é que o profissional de saúde pode transformar a vida de um sujeito numa unidade de saúde? Através do diálogo, do reconhecimento, da importância daquele sujeito. É sempre aquela estrutura de que o profissional está aqui e nós estamos aqui embaixo. Isso não pode existir. Se a gente não tiver o elo, não vai ter comunicação, não vai ter transformação. Então é isso. Não sei se ainda tem minutos para a professora falar. Só dizer, assim, que primeiro é que realmente, assim, ninguém empodera o outro, né? Empoderar é uma palavra que a gente diz que
foi mal traduzida para o Brasil. Empowerment foi mal traduzido. Porque o empowerment tem a ver com produção de si. É uma estética de produção de si. É um jeito de se produzir. Né? E aí a gente vai dando elementos. E ela, pegando um exemplo, eu lembro que no semestre passado, eu ia dar uma aula sobre humanização, e é sempre um tema polêmico. Mas o que é humanizar? Né? Todo mundo, nós somos humanos. E aí tinha uma exposição lá na UES, e eu marquei com os alunos para me encontrar na frente dessa exposição. E com aquele monte de cartazes, eu pedi para cada um escolher um. E aí falar sobre isso. E aí a gente foi vendo, né, como eles falavam de coisas dos índios, era uma exposição de índios, muito linda, que a gente nem conhecia, que a gente nem sabia, né, e que eles foram se encontrando também. Então, eu acho que é isso, eu acho que é um investimento em fortalecer o sujeito, né? O empoderamento é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você pode dizer que eu sou azul, certo? E eu sei que eu sou morena, negra, né? Eu sou negra índia, eu sou uma mistura aqui, né? Uma cearensezinha bem misturada. Meio Iracema, meio, sei lá, né? Mas talvez, se todo mundo chegasse e dissesse, você é azul, você é azul, você é azul, uma hora eu dissesse, é o jeito que tem, eu sou azul. Então é para a gente pensar sobre isso, é o que tem dentro. Não, eu sou uma mistura, eu sei o que eu sou. E mesmo você querendo que eu seja isso que você quer, eu não sou, eu sou isso que eu quero, né? E por isso que a gente precisa se apoiar no coletivo. E as rodas de conversa nos ajudam a pensar sobre isso. A oportunidade do exercício de escuta, né? Muito obrigada, Riquesberg. Eu sei que tá, né? Porque a conversa é muito boa. É como eu disse, a gente fica apaixonado, né? Mas eu quero agradecer todo mundo que está nos vendo, né? E a opoportunidade de ter conhecido a Jaque. A gente já se conhecia, mas assim... Lembrei, já lembrei. Né? Pois é. Mas acaba que a gente não tem tempo de conversar sobre nós, né? E rever esse querido Riquesberg, né? Da mesma forma, professora, muitíssimo obrigado, que então já está se despedindo da gente, a gente já ultrapassou, de fato, o nosso tempo, e eu queria já pedir aqui para dar a palavra para a Jaque, para, de repente, dar um tchau e se despedir aqui da gente nessa tarde de hoje. Sim, eu queria agradecer muito pelo reencontro com a professora. Eu lembrei da aula dela lá no Frei Humberto, e agradecer ao Riquesberg, pela parceria, que, na verdade, ele não é só um professor que convidou, ele é, na verdade, um apoiador da nossa causa, ele já deu várias dicas, inclusive as orientações mais importantes que eu tive foram provenientes do Riques, que ele tem altas ideias, ele é um gênio para sugerir coisas e ações, e a gente pega mesmo. E aí, como ele, a gente tem vários outros parceiros, mas ele tem sido uma pessoa muito importante nessa luta. E queria agradecer em nome do coletivo a todos os estudantes que estão assistindo, pela visibilidade que tem dado às nossas ações, pelo convite, e dizer que estamos à disposição caso vocês queiram fazer a visita. E é isso. Obrigada. O IG do coletivo é... sim, as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram é @Antônio Justa Presente, também a gente tem uma página no Facebook, que é Antônio Justa Presente também. Beleza. Jaqueline, muitíssimo obrigado. Todo o pessoal da colônia que está aqui com a gente acompanhando. Eu sou grande admirador do trabalho de vocês. Obrigado pela Unifametro, pela coordenação de enfermagem, pela oportunidade de trazer esse momento de discussão, desse espaço, porque eu acho que a gente precisa, na faculdade, pensar muito além da nossa formação, nossa concepção como ser humano e como profissional completo que nós somos enquanto enfermeiros. Muito obrigado. Fiquem aí com a gente na programação que continua na tarde de hoje. Amanhã, às 17h30, a gente tem outra mesa sobre gestão em saúde. Espero encontrar vocês lá. Grande abraço. Obrigado.